Beleza, gente, vamos para a nossa segunda aula então sobre Quality Assurance. Vamos falar sobre gerenciamento de defeitos. A gente vai entender o que é um bug, que tanto se fala, a gente ouve falar sobre bugs. Vamos falar sobre as evidências que a gente traz para esses bugs e como a gente relata esses problemas, que isso tudo é o compilado do que é o gerenciamento de defeitos, né? Então, para a gente entender, o primeiro passo para a gente entender sobre como a gente vai gerenciar esses problemas, a gente precisa entender o que é um bug, o que é um defeito, né? Então, a gente definiu no passado, ali na última aula, que a gente, como trabalho, como QA, o nosso trabalho vai ser desafiar critérios, né? Os critérios foram pré-estabelecidos por partes interessadas, foi-se definido quais são os critérios para estarem presentes no produto, e agora nós, como QA, vamos desafiar esses critérios. E nesses desafios, para testar se eles realmente estão acontecendo, para a gente verificar se eles estão chegando até o consumidor da forma que foi definido, a gente tem a possibilidade de eles estarem do jeito que foram previstos, e isso nos gera qualidade. Isso tudo a gente já viu, já está definido na nossa cabeça, né? Já sabemos que a gente vai desafiar critérios, e esses critérios são o que geram qualidade. Mas o que acontece quando esses critérios não estão sendo confirmados? Eles não estão sendo validados. O que acontece quando a gente tem uma quebra desse critério? Então, o nosso critério era os hambúrgueres chegarem até a mesa quentes, e os hambúrgueres estão chegando frios. Os clientes estão comendo um sanduíche com um hambúrguer frio. O que isso quer dizer? Esse é o momento que a gente tem um defeito. Quando um critério é quebrado, a gente tem um defeito. E o defeito é um bug. O bug é um defeito. Então, quando a gente fala sobre bug, sempre que a gente fala sobre bug, o bug é um defeito. Ele é uma quebra de critério. Ele é uma quebra de qualidade. Então, o nosso trabalho ele é um dos recursos, né, uma das unidades mais importantes, porque a gente trabalha muito com defeitos, né, muito com bugs. É o nosso trabalho principal. Então, o nosso trabalho, uma das coisas que a gente faz aqui, além de testar, além de desafiar, é gerenciar defeitos. Então, o QA entra como um gestor de defeitos, um gestor de bugs, é um dos nossos trabalhos cuidar desses bugs. É importante a gente conseguir diferenciar aqui que não é responsabilidade do QA resolver bugs ou consertar defeitos, mas é nossa responsabilidade dar todas as instruções, ou melhor, todos os direcionamentos, todas as evidências, todas as informações possíveis para que as áreas responsáveis por consertar esse problema consigam encontrar e consertar esse problema. Então, o que isso quer dizer? Se a gente está falando sobre os hambúrgueres estarem chegando frios na mesa, qual é o problema aqui? Onde que a gente vai encontrar o problema? Será que demora muito para o hambúrguer sair da cozinha e chegar até a mesa? Será que o garçom está demorando muito para levar o hambúrguer? Será que o hambúrguer está saindo da chapa já gelado? Será que ele fica muito tempo descansando? Existem várias possibilidades, né, de razões pelo qual um defeito surgiu, um problema aconteceu. O trabalho do QA é encontrar exatamente quais são as razões, ou encontrar o mais próximo possível, ou eliminar as possíveis não razões para ser um defeito, para ajudar quem são os responsáveis por consertar esse defeito a trazer qualidade de volta para o produto ou de volta para o processo, tá? Então, quando a gente fala sobre bug, ele é uma quebra do critério, ele é uma quebra de qualidade, é um defeito dentro do produto ou do processo, e o nosso trabalho é gerenciar isso. A gente vai ver o que quer dizer o gerenciamento de um defeito, mas a principal função nossa é relatar esse defeito da forma mais clara possível, trazer à tona todas as informações para as partes que são responsáveis por lidar com esse defeito, poderem lidar com ele de forma efetiva e optimizada, né? Porque se você só contar, se você só dizer para o restaurante o seu hambúrguer chega frio, o restaurante vai ter que fazer todos os testes e as definições para tentar encontrar por que o hambúrguer está chegando frio. Agora, se a gente consegue chegar, né, até o gerente do restaurante dizer o hambúrguer chega frio nas mesas porque ele leva mais do que 15 minutos desde o momento que ele foi frito, cozido, grelhado para chegar até a mesa, a gente está dando claramente informações e evidências, possíveis evidências, de como que esses problemas estão surgindo, como que isso está acontecendo. Então, isso é
participação do gerenciamento de defeitos, né? Quando a gente for falar de gerenciamento de defeitos agora, voltados, né, bem mais voltados a software e a jogos, no caso a gente vai falar mais sobre jogos, vou passar para vocês um modelo de gerenciamento, um modelo de relatório, que é um modelo bem usado na indústria, tá? Eu já trabalhei com muitos clientes, muitos estúdios, muitas outsourcings de QA, muitos trabalhos que usam basicamente o mesmo modelo. É um modelo bem padrão na indústria para jogos. É um modelo efetivo, tanto é que é por isso que ele é tão usado, né? Então eu vou passar esse modelo para vocês poderem usar ele no desenrolar da profissão de vocês. Mas tenham em mente que ele é totalmente modificável, né? Então existe um momento quando a gente fala sobre a participação do QA num time de produção, num time de desenvolvimento, que é sobre vocês entenderem quais são as necessidades de quem vai trabalhar nos seus defeitos. Então, se vocês vão trabalhar com desenvolvedores, com devs, com programadores, quais são as principais informações que eles precisam ter para resolver defeitos? Então, tem que haver essa comunicação. O que eu vou passar para vocês é uma linha guia geral que vai funcionar na maioria dos casos, mas a gente sempre procura a melhor participação possível nos projetos, né? Então, quando a gente vai relatar um defeito, a gente vai começar o gerenciamento de defeitos, a primeira coisa que a gente faz depois das investigações, né, tentar encontrar quais são as razões pelo qual um defeito realmente existe, a gente vai relatar todas as tudo que a gente encontrou, todas as nossas pistas, a investigação que a gente fez, as evidências que a gente trouxe, as conclusões que a gente teve e possíveis resultados e possíveis maneiras de se consertar. Tá? Então esse é o gerenciamento. Então vamos passar parte a parte do que esse relatório, esse mecanismo que a gente tem de trazer à tona esses defeitos. Então a primeira coisa que a gente fala sobre o gerenciamento de defeitos é sobre o sumário. Sumário, né, ele é um título do seu problema, ele é um título do defeito. A gente gosta de falar e relacionar ele a uma chamada de notícia, né, um artigo de notícia. Geralmente a gente lê só o título da notícia, a gente sabe exatamente do que aquela notícia se trata. A gente sabe o decorrer dela, o que aconteceu naquela situação, está tudo descrito ali. A gente não tem todas as informações, e para isso a gente tem que abrir o artigo e ler mais a fundo, mas a gente tem a definição clara do que é que aquela notícia se trata. Então, tratem o sumário de vocês dessa forma. A gente tem uma metodologia que a gente chama de método PAL, que é um método que a gente relata o sumário de uma forma coesa, concisa, de fácil entendimento. Então, ele é quebrado dessa forma. A gente fala sobre problema, ação e local. Então, a gente estrutura o sumário de uma forma curta, né, para que ele não seja um texto muito complexo, para nos dar a informação completa desse problema, levando essa metodologia em questão. Então, se a gente for pensar num exemplo, né, a gente está trabalhando num jogo que, quando você derrota inimigos, os inimigos eles derrubam tesouros. As pessoas ganham tesouro, o jogador é recompensado com tesouros quando ele derrota inimigos. E vocês testaram uma certa fase e alguns inimigos não derrubam tesouros, não deixam tesouros para trás. Então a gente tem um defeito do critério aqui. O critério era inimigos derrotados deixam tesouros. E agora a gente tem um defeito, que alguns inimigos aqui não estão deixando. Então a gente vai escrever isso de uma forma usando a metodologia para ficar claro. Então, qual é o problema? Inimigos derrotados, ou o problema é inimigos não deixam tesouros ao serem derrotados, que é a ação, na fase 4, por exemplo. Né? Então, a gente está tentando estruturar o sumário de uma forma que a pessoa que leu, inimigos não derrubam tesouros ao serem derrotados na fase 4. Claramente, sem muitas delongas, a pessoa sabe do que a gente está falando, sabe onde está o problema, sabe onde começar a sua investigação sobre esse problema. Vocês têm que imaginar, né, numa perspectiva das pessoas interessadas nos defeitos que vocês vão estar gerenciando, geralmente o sumário é uma lista de coisas, vai aparecer como uma lista de coisas que as pessoas vão poder ver. Então, os desenvolvedores que vão começar a trabalhar em resolver defeitos vão ter uma lista de um monte de sumário para eles decidirem em qual eles vão trabalhar. Então, quanto mais coeso
mais informação, mas também mais curto o seu sumário for, mais fácil é deles decidirem. Né? O programador, né, o desenvolvedor que lê essa sentença, os inimigos não entregam tesouros ao serem derrotados na fase 4, sabe exatamente como ele vai atuar, possivelmente como ele vai atuar nesse problema. Então, se ele é um desenvolvedor que não trabalha com inimigos, ou a gente tem uma definição que tem desenvolvedores que cuidam de tudo que acontece na fase 4, essas definições já foram facilmente encontradas no seu sumário. Tá? Então ele precisa ser curto o suficiente para caber em uma, no máximo 2 linhas, tá, de informação, mas também tem que estar com informação coesa o suficiente para não ser abstrato nem abrangente demais. A pessoa precisa poder ler o seu sumário e saber do que a gente está falando, e se ela precisar de mais informações, ou quando ela for necessitar mais informações, ela vai discorrer no restante do defeito, né, do restante do relatório. Em sequência, a gente tem a descrição. Aqui sim é onde a gente vai discorrer detalhadamente sobre tudo que a gente viu aqui nesse problema, nesse defeito, né? Então aqui vocês vão poder trazer dados, se vocês viram isso sempre na fase 4, se vocês testaram esses inimigos na fase 1, 2 e 3 e lá não acontece, se vocês descobriram que é só quando é um inimigo específico, ou é só quando vocês já derrotaram todos os outros inimigos da fase. Então aqui é onde vocês vão colocar todos os detalhes que vão poder fazer efeito a quem vai resolver esse defeito. Né? Então, pessoa que leu o seu artigo, leu o seu título no sumário e falou, não, beleza, eu vou trabalhar nesse bug, agora eu quero aprender mais sobre ele, é na descrição que essa pessoa vai aprender sobre ele. Na sequência, a gente tem a taxa de reprodução. Então, a gente fala de taxa numa porcentagem, né? Tem o símbolo da porcentagem aqui para vocês lembrarem, porque a gente está fazendo uma conta, né? É o número de vezes que o defeito foi percebido sobre o número total de tentativas em reproduzi-lo. Então, se os inimigos não estão deixando tesouros para trás ao serem derrotados na fase 4, quantas vezes você passou pela fase 4 e isso realmente aconteceu? Foram todas as vezes que você testou, isso aconteceu? Então a gente tem um defeito de 100% de reprodução. Todas as vezes isso aconteceu. Agora, se você testou a fase 5 vezes ou 10 vezes e você só viu uma vez esse problema, a gente tem 10% de reprodução. Uma vez sobre 10. Então a taxa de reprodução, ela vai nos dar algumas informações extras que talvez não estejam tão claras na descrição e no sumário. Uma definição para vocês terem em mente é que a maioria dos bugs, a grande maioria dos bugs, a possibilidade de ser todos os bugs serem 100% de taxa de reprodução. A gente só precisa descobrir exatamente quais são os passos para reproduzir. Alguns bugs são muito difíceis da gente conseguir os passos para reproduzir, e a gente acaba relatando com o que a gente tem ou com o que a gente chegou mais próximo, e a gente deixa demarcado essa taxa de reprodução como sendo essa informação extra. Por que isso quer dizer? Quando um desenvolvedor for testar o seu bug, for tentar reproduzir lá para encontrar o problema, os desenvolvedores precisam saber, ou né, se não for o desenvolvedor, pode ser outras partes interessadas, outros membros da equipe, precisam saber o quão fácil é de enxergar esse bug. Então, se é um bug 100%, ele fez exatamente como você disse e a pessoa não viu, talvez a gente tenha que começar a encontrar novas possibilidades de como esse bug acontece. Ou talvez esse bug foi corrigido e já não acontece mais com quem está lá. Agora, se é um bug que acontece 10% das vezes, aí a gente sabe que a pessoa que está tentando reproduzir vai precisar de mais insistência. Né? Aqui, na taxa de produção, a gente tem que entrar em alguns critérios nossos, como QA. A gente vai falar sobre os princípios do QA numa aula mais à frente, mas vocês já dando spoilers dessa aula, para vocês pensarem, alguns bugs, né, são claramente 100%, então se você abre um menu e em vez de estar escrito começar novo jogo, está escrito começar novo rego, aí vocês já sabem que que ele é 100%, ele sempre vai estar lá, não existem passos que vai fazer o jogo virar juego de outra forma, né? A gente já sabe que tem um problema ali. Agora, alguns outros vai precisar de um pouco mais de ação de vocês para descobrir realmente a taxa de produção, e isso pode ser que
vocês têm que priorizar se vale a pena investir mais tempo nesse bug. As informações que vocês já deram já é suficiente, talvez, para um desenvolvedor encontrar este problema. Então, são coisas que vocês vão ter que levar em consideração quando vocês estiverem falando sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre os princípios do analista de QA, mas nesse momento é deixando essa informação aqui. Na sequência, a gente tem a prioridade. Então, é o quanto... qual é o impacto que esse problema que você encontrou causa no jogador. Então, é um impacto que vai quebrar o jogo, vai desmantelar toda a estrutura que o jogo tem. É um impacto só visual, é um impacto que impede o jogador de continuar jogando, é um impacto que vai afetar os jogos salvos do jogador para o futuro. Então, essas definições, vocês vão conseguir encaixar elas em alguns critérios que a gente tem para definir prioridade, né? No geral, mais uma vez, é uma coisa que vale a pena ter um alinhamento com o time de desenvolvimento, mas se vocês não tiverem essa oportunidade, vocês podem criar seus próprios critérios, igual a gente está fazendo com esse gerenciamento de defeitos. No geral, a gente usa essas 4 prioridades: a crítica, a alta, a média e a baixa. Bugs críticos. Crítico é a prioridade mais alta de todas. É a prioridade que vai saltar os olhos, que vai avisar o time de desenvolvimento que tem algo muito problemático. A gente guarda para bugs críticos tudo que for nos impedir de continuar testando. Então, se eu abro o jogo e o jogo fecha sozinho, eu não consigo nem testar o resto do jogo. Então, a gente tem um problema muito crítico aqui. A gente também pode guardar isso para bugs que afetam a mecânica ou a funcionalidade do jogo de uma forma muito intensa. Então, por exemplo, eu salvo o jogo, quando eu saio do jogo, o jogo deleta meu save e eu perco a minha progressão. Não necessariamente está nos impedindo de testar, mas é muito crítico. O jogador vai perder todo o progresso dele, independente do que ele fez. Então é outro tipo de problema crítico. A gente usa o crítico como essa definição. O impacto ao jogador é muito grande, muito forte, muito perigoso. Às vezes pode ser um bug que esquenta a máquina, esquenta o celular, acaba com a bateria. Né? São coisas acaba com a bateria do celular. Né? São coisas que a gente está pensando sobre. Ou que nos impede de continuar testando, continuar investigando mais coisas. Os bugs de prioridade alta são os que não entram nessa categoria de crítico, né? Nessa categoria de meu Deus, socorro. Eles viram bugs que são problemas sérios. Então, esse nosso exemplo do jogador derrotar os inimigos e não receber tesouros, isso pode ser um bug de alta prioridade, né? Às vezes o jogo é muito baseado no jogador conseguir essas recompensas para poder progredir, então a gente está começando a dificultar a maneira como o jogo corresponde, né? E dá outputs para o jogador, então pode ser considerado um bug de alta prioridade. Então, alta prioridade são os bugs que o impacto são muito perceptíveis e muito severos ao jogador. Os bugs de prioridade média é tudo que afeta o gameplay de alguma forma. Então, às vezes, a gente tem coisas que não necessariamente impedem o jogador ou que realmente machucam, né, a experiência do usuário, mas elas são defeitos da mecânica, são defeitos da funcionalidade dentro da quebra de critérios. Então, se a gente está falando sobre, por exemplo, um jogo de tiro, você consegue atirar e escutar seus sons, mas de vez em quando o som não sai no tiro. A gente não está falando sobre um bug de alta prioridade, porque acontece de uma forma meio esporádica, mas é um bug que afeta a mecânica de alguma forma. Então, a gente define ele como um médio. E os bugs de baixa prioridade são os bugs mais voltados a critérios visuais de baixo impacto ou algumas coisas até de mecânica mesmo, de funcionalidade, que não afetam o jogador de forma tão crítica. Então a gente fala, por exemplo, bugs de textura, bugs de animação, que são uma estranheza, né, para o jogador visual, mas não necessariamente impactam o gameplay dele, né? É só uma questão de qualidade visual. Então é outro tipo, esses são alguns dos critérios que a gente usa para estabelecer prioridade. Né? Se vocês não tiverem oportunidade de definir isso com o time de desenvolvimento, né, vocês podem usar essa definição padrão que a indústria se encaixa. Às vezes vocês podem trabalhar com estúdios que não vão usar 4, vão usar 3 ou vão usar 5 níveis de prioridade, mas geralmente eu já trabalhei com vários estúdios que usam terminologias e números diferentes, mas o conceito geralmente é a mesma coisa. Os mais altos são
que impedem teste e são destrutíveis, os médios são os que impactam a experiência do usuário, e os baixos são os que só causam algum tipo de estranheza, tá? Na sequência do gerenciamento de defeitos, a gente ainda tem alguns critérios aqui para serem colocados no relatório. A gente tem o passo a passo para a reprodução. Então aqui é literalmente ação após ação após ação de como você vai chegar ao defeito usando a listagem da sua maior taxa de reprodução, né? A taxa de reprodução que a gente já falou sobre. Quantidade de vezes que o defeito foi visto sobre quantidades que foi testada. Então, se você tem uma taxa de reprodução que é 100%, a gente vai usar ela para escrever o passo a passo. Se você fez de um jeito e achou uma que é 10% e outra que é 50%, a gente vai usar a de 50%. Sempre usar a mais alta. E aí você vai listar, literalmente listar. Passo 1. Comece um novo jogo. Passo 2, escolha o seu personagem. Passo 3, comece a batalha. Passo 4, avance até a fase 4. Passo 5, elimine os inimigos. Fechou. A gente chegou no passo a passo. A última ação do passo a passo para a reprodução, a última ação é a ação que vai dar a quem está testando, a quem está seguindo o seu passo a passo, vai dar a visão de qual é o bug. Então a gente faz a última ação ser a última coisa que você precisa fazer antes de ver o bug. E aí a gente entra nos resultados. A gente tem dois tipos de resultados. A gente fala dos atuais e os esperados. Os resultados atuais é exatamente o que acontece assim que você faz o seu último passo. Então a gente listou aqui, começa o jogo, escolhe o personagem, chega até a fase 4, derrote os inimigos, foi o último passo. O resultado atual é, note que os inimigos não deixam tesouros para trás ao serem derrotados. Então a gente está escrevendo até o que é o bug, né? A gente está deixando claro que ao realizar a última ação da sua lista de passo a passo, você vai ver o resultado atual, que é o problema, o defeito do nosso critério. E o resultado esperado é o critério, é o que combate o resultado atual, é o que define que você está apontando que é um defeito. A gente vai falar sobre o que deveria, né, o que deveria acontecer se não fosse o defeito. Então, o resultado esperado é o inimigo derrotado deve deixar para trás tesouros, como estabelecido no critério, como foi definido na projeção, na produção do jogo, independente do que for. A gente definiu qual é o resultado esperado. Às vezes, o critério é uma coisa até meio óbvia. Então, se você começa o jogo fecha sozinho, a gente vai falar, pô, eu começo o jogo, o resultado atual, o jogo fecha sozinho, o resultado esperado, o jogo não deveria fechar sozinho. Às vezes não está escrito num critério, não está em lugar nenhum da documentação, mas é óbvio o suficiente para a gente poder passar isso como sendo um critério nosso de QA para que o jogo tenha qualidade, beleza? Tem alguma estruturação, né, por trás. Então, essa é outra parte do nosso gerenciamento de defeitos. O que quer dizer que quando alguém pegar esse bug para corrigir, a gente já deixou indicado quais são os comportamentos esperados, né? O que deveria estar acontecendo com o jogo. Então, não fica confuso, né, para o desenvolvedor ou para quem for corrigir esse problema, entender o que deveria estar acontecendo, porque a gente já deixou claro o que deveria estar acontecendo. Faz parte do nosso trabalho, faz parte dessa nossa construção de QA, trazer esses critérios para dentro do gerenciamento de defeitos. Depois disso, a gente traz as evidências. Então, a gente coloca imagens, print screens, né, vídeos, captura de tela, relatórios. Tem jogo que sai um log das suas ações, né, em forma de texto. Tem jogo que monta crash dump. Depende muito de áreas que alguns desenvolvedores podem precisar de informações. Tem desenvolvedores até que têm suas próprias ferramentas de evidências, né? Então, eles criam alguma área dentro do jogo para você poder puxar algumas informações e entregar para eles. O que é importante a gente estabelece, né, alguma forma que comprova a presença do defeito. A gente está comprovando que o defeito está presente. Isso quer dizer que, independente do nosso contato com os outros times, ninguém pode vir aqui e dizer isso não existe, é impossível isso acontecer. Isso que você escreveu aqui no seu relatório não tem como acontecer. Não tem como a gente não tem como a gente ser desafiado sobre essa informação, porque a gente tem evidências, está comprovado. Eu coloquei um vídeo aqui para você mostrando que isso acontece.
Então faz parte do nosso trabalho a gente trazer isso à tona, né? As evidências também trazem outros tipos de informações. A gente também dá visibilidade para pessoas que talvez não tenham tanto contato com o jogo. Então, às vezes, você tem um time de marketing que vai começar a produzir algumas artes, né, para começar a fazer propaganda do jogo, e aí eles vão pesquisar na database do jogo os bugs que estão presentes para ver se algum deles vai aparecer no trailer que eles estão preparando. E eles não têm conhecimento técnico do jogo para saber no seu relatório exatamente quais são essas áreas que você está falando sobre, né, no passo a passo e tal, mas pelo vídeo, pela imagem, eles vão conseguir saber, pô, eu estava querendo mostrar essa fase no marketing, no meu trailer, então eu não vou pôr essa fase porque eu sei que ela tem um problema, ela tem um defeito aqui, tá? Então evidências também ajudam a gente dar visibilidade dos defeitos para pessoas de fora do ciclo mais fechado de produção, né? E por último, a gente tem o ambiente. Todas as condições externas ou periféricas que afetam ou podem influenciar os resultados de um defeito. Então, aqui a gente vai falar sobre coisas periféricas, quais eram os fones de ouvido que você estava usando, qual é as peças do seu PC, se ela é AMD, ela é NVIDIA, a gente está usando que tipo de placa de vídeo, estava jogando com controle ou com teclado, qual era a versão do seu DirectX, essas coisas todas, tudo que é o ambiente, as condições externas do jogo, tudo que é fora do jogo, e que, obviamente, né, e que trazem informação suficiente, informação robusta, né, para o jogo, para serem colocadas, né? Nesse nosso exemplo dos inimigos que são derrotados não derrubarem tesouro, é pouco provável que a marca do fone de ouvido que a gente está usando seja a causa disso, a menos que você tenha testado e descoberto que sim. A gente não vai colocar informações que inflam, né, o relatório de forma não produtiva. A gente vai falar sobre as coisas que são produtivas, principalmente se você tiver encontrado evidências de que há diferença. Então os inimigos só não derrubam tesouros quando eu estou jogando com o controle de Xbox. Agora a gente tem alguma coisa muito séria aqui para apontar para o time de desenvolvimento, né? Então essas são as categorias do gerenciamento de defeitos. Beleza, gente? Então essa foi a nossa segunda aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre planejamento de testes. Muito obrigado.